a gente tem o péssimo hábito de ficar codificando a mensagem. Toda mensagem ela tem um código. Então, se eu tô falando agora em português, o código é em português. Se eu começar a falar em inglês, quem não fala em inglês não é capaz de decodificar a mensagem. Não porque a mensagem mudou, mas porque eu mudei o código. Se eu começar a falar várias gírias agora de Gen Z e Alpha, se a pessoa é mais velha e não tá antenada, É doido. ela não entende o código. Então a gente fica falando entre a gente num crentez, que é um código que só a gente entende, e não traduz pra fora. É. Então, às vezes a gente tá tentando ser hipercrente, só que o nosso hipercrente é hiperinútil. Total. Porque as pessoas olham e falam, O que é isso? não significa nada. Então, a nossa linguagem não é acessível para as pessoas. A nossa maneira de expor o evangelho não é acessível. A gente tá falando sobre nós para nós mesmos. E talvez tenha um certo ponto de você que não é uma pessoa que é um influencer, talvez você deveria estar falando para a pessoa da maneira mais acessível possível. E acho que quando a gente entende isso, a igreja, ela é uma reunião de comunicadores, de pessoas que olham para Mateus no capítulo 10, verso 27, quando Jesus fala, agora aquilo que eu lhes falava ao pé dos ouvidos, anunciem aos telhados. E essa dinâmica de Jesus não é um segredo mais. Jesus é uma mensagem que eu subo em cima de uma plataforma para anunciar ao máximo de pessoas. Existe um ímpeto dentro de mim de falar de Jesus para todo mundo e para o máximo de pessoas ouvirem. Então tem um compromisso, Lu, e eu entendo isso no texto, que é sobre eficiência. Falar sobre Jesus demanda eficiência. Não uma eficiência técnica, mas subir no telhado é um simbolismo para você fazer algo de maneira bem feita. Então, se eu vou comunicar com alguém, eu não entro num quarto e me tranco. Eu me coloco numa plataforma para elevar a minha voz e para ser visto. Existe uma dinâmica aqui de exposição, de deixa eu falar de um lugar alto para minha voz ser projetada. Então eu quero projetar minha voz. E o que projeta mais a nossa voz do que um aparelho que a gente consegue falar de qualquer lugar para qualquer lugar? Então a gente nunca teve tantas ferramentas e talvez tão pouca orientação de como usá-las. Para propagar a mensagem. Porque a gente faz elas serem sobre nós. Então o nosso Instagram ele é sobre a gente. As nossas redes são sobre nós, é sobre a nossa vida. Mas Gálatas 2, capítulo 2, verso 20 fala, já não vivo mais eu, mas a vida que agora vivo foi crucificada por Cristo e Cristo vive em mim. Então a vida Ou seja, não é minha. nada é sobre o nosso. Não é minha. Então, de verdade, se o seu Instagram não serve para falar de Jesus, ele é inútil. Ele é pouquíssimo útil. Se Jesus não é visto, se Jesus não é transpassado, se a pessoa ela abrir o seu Instagram agora e ela não conseguir ver Jesus de maneira quase que imediata, ele é pouco útil. É testemunho. Eu sou testemunha de Jesus. Então acho que tem uma debilidade de comunicação que a gente entender esse papel, Lu, de eu sou um comunicador. E a missão da minha vida não é casar. A missão da minha vida não é construir empresa. A missão da minha vida não é ter uma vida feliz. A missão da minha vida é pregar o evangelho. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28. Meu papel é pregar. E cuidar deles. Isso. É. Então é fazer discípulos, é pegar as pessoas, ensiná-las o caminho de Jesus, é construir igreja. Então, no nosso processo aqui de vida, a gente não foi chamado para ter uma vida boa apenas. Legal, que bom que você tem uma vida boa, glória a Deus, isso não é um pecado. Claro. Mas esse não é o objetivo. Exato. Esse não pode ser o foco central. O meu foco central é pregar o evangelho. O tempo é curto, já é chegada a hora, eu preciso falar de Jesus. É a motivação totalmente errada. Exato. Então, eu acho que falta também, nesse mesmo sentido, Lu, a gente fazer um questionamento do que nós temos feito ano a ano. Todo final de ano eu faço uma reflexão. Chega o final do ano e falo, quantas pessoas eu ganhei para Jesus? Quantas pessoas eu apresentei o evangelho? Quantas pessoas eu discipulei? Quantas pessoas eu conduzi às águas do batismo? Ela conheceu Jesus, ela foi convencida do pecado, da justiça e do juízo, eu ensinei ela a escritura, ela tomou uma decisão pessoal de que Jesus é o salvador dela, ela desceu as águas e agora ela é uma discípula de Jesus. Ou chega o ano e a gente não ganhou ninguém para Jesus. A gente não discipulou ninguém, a gente não batizou ninguém. O que a gente tá fazendo aqui? Por quê, né? A gente tá cumprindo escala? A gente tá batendo tabela? Porque a única missão que Deus me deixou é grande comissão, Mateus 28, é a missão central. Então acho que tem algo que é muito importante da gente se sondar. Cara, eu faço 2 perguntas, todo janeiro eu faço essas perguntas. De dezembro para janeiro eu tô mais apaixonado por Jesus do que eu tava no ano passado.
janeiro de 2025, eu fiz essa pergunta. Falei, Deus, eu tô mais apaixonado por você do que eu tava em janeiro de 2024? O meu amor cresceu ou ele esfriou? Eu fiquei muito tarrudo, a vida bateu e eu fiquei duro. Não, porque a vida é difícil, ela é, mas eu preciso continuar vulnerável pro Senhor. Eu continuo tendo lágrimas nos olhos, eu continuo apaixonado por Jesus. E a segunda é, essa minha paixão, ela virou algo? Essa minha fé, ela produziu obras? Ou ela é fé morta? Eu canto algo que é mentira. Eu só frequento um lugar. Eu sou um filho realmente que me sente amado e por ser amado ama? Ou eu não consegui ainda entender a profundidade desse amor e por isso eu não consigo amar os outros? E toda semana, todo final de ano, eu faço esse processo. Deus, como é que eu posso te amar mais esse ano? O que eu preciso fazer diferente? Como é que eu posso estar mais apaixonado por Jesus? E quais são as oportunidades que eu devia ter abraçado para poder pregar o seu evangelho, discipular pessoas? E eu faço uma listinha de oração, Lu. Eu faço assim, ó, quem são as pessoas que o Senhor já colocou ao meu redor que eu deveria estar sendo muito mais intencional em falar, em pregar, em discipular? Monto minha listinha, colo ela e passo o meu ano me debruçando nisso. Não, e a intencionalidade, ela é tudo. É Você falou isso. tudo. É ser intencional na oração. Não existe isso, eu vou orar para todo mundo. Quem ora para todo mundo é igual o negócio, eu faço tudo. Quem faz tudo não faz nada. Quem é bom em tudo não é bom em nada. Entendeu? Porque se você não nichou, você vai ter um grande problema aí no seu negócio lá na frente. Com Entendeu? Porque certeza. você não vai ser especialista. A oração é isso, se ela não for intencional, se eu achar que eu dou conta de, até mesmo porque, pela responsabilidade, se eu tivesse noção do que está acontecendo aqui a 1 metro para cima da minha cabeça, se as pessoas tivessem noção do que é o mundo espiritual, teriam muito mais cuidado, né, em estar se dispondo em colocar na brecha de qualquer jeito. Ora por mim, vou orar. Você tem um outro que muitas vezes está esperando a sua oração, que ele nem tem uma vida comprometida com Deus, ele está confiando na oração de todo mundo, porque está todo mundo orando por ele, mas ele mesmo não tem uma vida de disciplina, não está disposto a renunciar, a jejuar, a orar pelos fatos ali que estão acontecendo ao redor dele, é sempre esperando do outro. É aquela coisa, né? É melhor dar que receber. Não, é sobre encher-se para transbordar. Né, o dar para receber é transbordar, não tem a ver com troca e com permuta. E se eu não sou intencional no que eu busco e por Concordo. quem eu busco, eu vou arrumar problema. Eu vou me sobrecarregar espiritualmente, porque a palavra de Deus ela vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, é contra o espírito. De repente você vai ver quantas pessoas a gente vê cansada emocionalmente, exausto. Você vê, olha, eu fui no médico, eu fiz exame, e minhas vitaminas estão legal, eu não sei o que está acontecendo, é uma exaustão, é uma canseira, é um sono excessivo. Filho, você está sobrecarregado espiritualmente. Você está assumindo demandas no mundo espiritual que não é para você, que você não está preparado ainda. E essa intencionalidade, ela tem que ser em tudo, porque senão a gente entra naquilo que a gente está falando, na comparação, no marco de ostentação. As pessoas ficam muito mais preocupadas com a quantidade de likes, de seguidores que ganharam num post que postaram, do que o testemunho que ela recebeu ali no direct. É verdade. Cara, você não tem noção de a quantidade de pessoas que me mandam mensagem no direct de testemunhos de cura, de livramento de suicídio, sabe? De renúncia, de mudança de mindset. É isso. É por isso que a gente tem que continuar. É isso mesmo. É por isso que a gente tem que avançar. É isso. E aí esse cansaço eu tenho visto as pessoas regredirem, desistirem. E não só regredirem e desistirem, né? É um lugar onde a gente começa a ficar estagnado. Você começa a ficar